acredito sim que vai seguir. Eu acho que dessa vez vai. Tô bastante O animado. governo do Jair Bolsonaro, bom, a gente fez uma entrevista com ele e ele deixou muito claro que ele é a favor da privatização. Tanto é que ele citou, né, no meio da entrevista, que os Correios estão a caminho. Ele deixou no ar querendo dizer, ó, a gente quer sim privatizar. E a Petrobras, por N vezes, ele fala que gostaria que fosse privatizada, né? Então, a Eletrobras acho que deve ser a primeira a seguir o seu caminho aí. Eu Né? até ia falar dessa questão, porque muita gente pergunta, né? Eleições políticas, o pessoal fala assim, mas muitas vezes pra mim, Carol, mas não fala de política, a gente não pode falar de política, tem que falar de investimento. Mas a política e a economia, elas andam muito juntas. Então a gente tem que falar também de política. Vendo o cenário de eleições, como é que vocês enxergam caso venha o Lula a vencer aí e ser o presidente? Olha, o Brasil é um país cujo até o passado é incerto, né? A famosa frase. Se você pega os últimos 8 anos eleitorais, você também não consegue chegar em uma conclusão. Você teve 3 anos muito negativos, 3 anos muito positivos e 2 ali mornos, mais ou menos no 0 a 0. Então, assim, estatisticamente é difícil chegar numa conclusão. Quem segue princípios, uma estratégia muito clara de investimento, assim, pouco importa quem está sentado no executivo. Tá? Assim, isso é histórico. 2002, vídeo que aconteceu, né, historicamente. 2002 foi o apocalipse, nossa, o Lula vai destruir o país. E assim, independentemente não estamos aqui falando de capacidade política de cada um, né? Mas o Brasil voou, surfou muito com a alta das commodities, né? Foi um movimento mundial e acabou se beneficiando desse movimento, né? Então o Brasil sofre muita interferência também do exterior, né? Dos movimentos que acontecem na macroeconomia como um todo. Então, assim, independentemente de quem ganhar as eleições, siga a sua estratégia, assim. Não acho que o Brasil vá quebrar por causa disso, mas também não acho que vai virar uma Suíça da noite pro dia. Ainda temos boas oportunidades aqui. Acho que é basicamente isso, assim, as pessoas acabam se prendendo a coisas que não são importantes para sua tomada de decisão, né? Claro que é importante que elas estejam ligadas em política, é muito importante que elas exerçam o seu poder de voto, Com exprimam, certeza. tenham o direito... Para de fugir, viu? Tem gente que foge. E Vai lá, não exprimam vai, O paga voto muito, não, consciente. gente. O voto Exprimam, não é a gente que decide exato. o futuro do país. Então, a gente tem que fazer E isso. por até que uma não obrigação. exprimir a sua opinião política? Não vejo problema nenhum, né? Que hoje as coisas acabam ficando muito acaloradas e a Muita gente briga, discute né? A muito gente vê pouco, muita briga. né? O pessoal começa... Parece futebol, né? Então, E a gente, na verdade, traz aqui opiniões, traz fatos, mas cada um vota em quem quer, né? Essa é a grande realidade. mexe muito com o curto prazo de bolsa, mas com o longo prazo acaba não influenciando. O que conta mesmo pro longo prazo são os resultados. E boas empresas como a gente tem no Brasil, elas sabem trabalhar. Bons negócios. E a gente, é sempre bom lembrar que as empresas, assim, você tem empresas, estavam falando do Banco do Brasil, por exemplo, que sobreviveram a períodos de crise no Brasil, que você olha, assim, para os últimos meses, é fichinha, né? Porque a Petrobras quase não sobrevive. Pô, a Petrobras... Tava respirando por aparelhos. Chegou a R$4, né? E eu não vendi, porque eu falei, vou ficar com ela. Mas enfim, eu acho que você tem empresas no Brasil que são a prova de crise, por mais que... Mas, Felipão, o que você acha, assim? Bolsonaro, reeleito ou Lula? No curto prazo, porque no longo prazo, as ações, boas empresas, elas sempre sobressaem qualquer problema. A minha que bola de cristal, ela é péssima, André, de verdade. Eu vou repassar para Luiz. Então, eu vou te dar um exemplo. A Lu estava falando de 2002. Eu entrei na Bolsa em 99. Então, eu me lembro vagamente daquele momento. Tava todo mundo desesperado, achando que o Brasil ia acabar, que o Lula... Acho que era Lula e Serra, né, naquela eleição. O Lula tinha sido eleito, todo mundo ia tirar o capital da Bolsa e tal. E desde aquela carta lá que ele escreveu no início, de pacificação, o negócio foi andando e foi até a crise de 2008. Foi por causa do Lula? Sinceramente, eu acho que não. Assim como alguns períodos de Bolsa negativos, a gente não pode atribuir a um governante ou outro. Então, eu, sinceramente, eu construo a minha carteira para ela performar bem, independente de quem vem para o governo. Eu acho que todo mundo deveria pensar isso. O Warren Buffett que fala que você deve comprar empresas que sejam a prova de idiota, porque uma hora elas vão ser geridas por um idiota. Mesma coisa Brasil. Eu acho que dá para ganhar muito dinheiro no Brasil, independente de quem estiver no poder.
assim como a Lu também acha que a gente não vai virar a Suíça, o Brasil nunca vai ser a Suíça nem a Venezuela. Então, vai oscilar esse pêndulo que está sempre oscilando. E nesse meio tempo, se você focar nas empresas que têm a capacidade de gerar mais caixa, de realizar um crescimento sustentável, é aí que você consegue um investimento certeiro.